Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, o nosso culto do Evangelho continua com o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco. O livro Vivendo com Jesus. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 12, 2:2, que tem o título no Evangelho que ela cita aqui, bem no caput, Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 20, e tem o título de A Missão dos 70. Portanto, nós vamos ver hoje uma passagem muito interessante, comprovando o caráter de liderança de Jesus, o caráter de treinador, de orientador, porque realmente foi um trabalho que estaria hoje atualizadíssimo, como ele fez, enviando de 70, de 2 a 2, nos lugares onde ele iria passar, preparando já, retransmitindo as notícias sobre o reino dos céus para justamente, não é facilitar, mas preparar as pessoas para a chegada do amor coagulado de Deus, como diz a professora Joana de Ângeles. Ensina também a professora Amélia, a professora Joana de Ângeles. Então, nós vamos agora ir ao Evangelho de Lucas, aqui, olha, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 20, que tem o título aqui, A Missão dos 70. Vamos então aqui acompanhando, porque aqui tem de ser ipsis literis, quer dizer, letra a letra, para que nós não podemos alterar nem fazer, podemos fazer comentários sim, mas alterar a redação não, porque está prevista no Evangelho, isso é específico. E depois designou Jesus ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aonde ele havia de ir. Repare que interessante. Na língua portuguesa, onde significa para especificar algo que está parado. E aonde, para onde a pessoa se dirige. Aonde você vai, aonde você ficará. Agora, onde você está? Alô, quem está falando? Você está falando de onde você está, onde você fica, onde você mora, a diferença é aí. Portanto, nós devemos observar a linguagem primorosa desta Bíblia Thompson, que nós agimos. E depois, designou Jesus ainda outros 70, e mandou-os diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis, olha as recomendações interessantes. A professora Amélia vai falar isso depois, mas vamos já chamar atenção para depois ficar a fixação. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro, paz esteja nesta casa. Viram a saudação, até a saudação Jesus estava ensinando para eles nos propósitos para o sucesso que eles deveriam ter. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, essa paz voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Que recomendação muito interessante. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei:
até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, batendo assim, sacudindo sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito assentadas em saco de cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Não, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim me ouve, disse Jesus. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Viram? Agora nós vamos ver a interpretação da professora Amélia Rodrigues neste capítulo número 12, que é o tema de hoje, do livro Vivendo com Jesus. O capítulo é 2 a 2, que é o título da palestra. 2 a 2, é a forma como Jesus se enviou, 2 a 2. Então, ela começa, vamos observar aqui, o linguajar da professora Amélia Rodrigues é um linguajar romântico, um literário poético, uma maravilha como ela descreve as coisas, e nós vamos embalados pela sua mensagem. Ela começa dizendo: amanhecendo, a era da esperança e da alegria. Por que ela disse isso? Porque Jesus estava lá presente, irradiando o seu amor, as suas orientações, para que as pessoas pudessem construir dentro de si as bases do reino dos céus. Então ela continua: amanhecendo a era da esperança e da alegria, a paisagem humana nas praias do mar da Galileia começou a modificar-se. Os semblantes anteriormente carregados de revolta e ressentimento, abriam-se em sorrisos de generosidade e bem-estar após os incomparáveis contatos com Jesus. As notícias corriam de boca a ouvido e se espalhavam como pólvora incendiada entre os infelizes. Cada vez mais chegavam à região os desvalidos e chibatados pelo abandono, quer dizer, como se fosse a chibata do abandono, chibatados pelo abandono, aguardando solução para suas cargas aflitivas, os seus sofrimentos superlativos. Era muita miséria, muita dor, muito sofrimento. Jesus os atendia com ternura incomum, irmão de todos e amigo especial de cada um, dando-lhes a impressão de que viera somente para socorrê-los, e cada qual de maneira coloquial e única, conversando e transmitindo seu amor. Essa, porém, não era a finalidade da sua mensagem. Olha que esclarecimento lindo para vocês compreenderem. Essa forma, porém, não era a finalidade da sua mensagem, da mensagem de Jesus. Jesus usava de misericórdia e de compaixão porque era a única forma de ser seguido nas circunstâncias, tendo em vista a magnitude da sua proposta, que apresentava em parábolas, a fim de que eles não ficassem assustados com o futuro. Viram que interessantes? E como eram essas pessoas? Ela conta aqui: imaturos e sofridos.
O importante era-lhes a diminuição das dores e das penas momentâneas, é o que eles se interessavam, como os apelos do estômago esfaimado, de modo a poderem ouvir o que Jesus tinha a lhes dizer. Viram a dificuldade que Jesus tinha para ensinar, mas ele focou no rumo e na missão que Deus deu a ele. Ainda não estava consolidado pela confiança e pelo conhecimento o grupo que deveria seguir Jesus e testemunhar-lhe a fidelidade, quando cada um fosse chamado no momento preciso. Jesus tomou a decisão formosa de multiplicar as vozes e ampliar o círculo da esperança, preparando as veredas humanas que visitaria depois. Viram a capacidade do líder, a capacidade de gerenciar aquela missão, conseguindo que outros fossem multiplicar as palavras antes nas cidades que onde ele iria chegar, que visitaria depois. O seu verbo deveria entoar a musicalidade sublime do perdão aos ouvidos moucos dos desesperados ou insensíveis dos poderosos de um dia. Jesus reuniu alguns daqueles ouvintes mais frequentes e sinceros, deu-lhes instruções e recomendou-lhes prudência durante o período de divulgação do reino de Deus. As ideias devem ser expostas para poderem ser compreendidas ou combatidas. Quanto mais comentadas, mais amplo o curso da sua difusão. O silêncio em torno delas asfixia as ideias na ignorância dos seus conteúdos. Desse modo, depois de eleger aqueles mais atentos e mais dedicados, reuniu-os com doce aconchego e dispensou-lhes especial atenção, dizendo: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Viram a previsão de Jesus? O que acontece ainda hoje? A palavra maravilhosa dele, eu vou repetir, para que toque essa mensagem no coração de vocês, para que vocês se mantenham atentos, frequentem com assiduidade a casa espírita, não apareçam de vez em quando, mas apareçam com suavidade, porque Jesus mostra nessa afirmação de que a seara sendo grande, poucos são os trabalhadores para essa seara. Portanto, não falte o compromisso assumido com Jesus na casa espírita, esteja presente com frequência em todas as reuniões, participe, vibre, dê o seu amor em favor dos necessitados, que para ali Jesus envia. Trabalhe no passe, na água fluidificada, trabalhe na evangelização infantil, trabalhe na juventude, trabalhe na maca, oferecendo as suas energias necessárias para ajudar as pessoas. Como é, em verdade, disse Jesus, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Houve uma expectação incomum, assinalada pelo entusiasmo dos que se candidatavam a ceareiros. Então Jesus prosseguiu: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha a chamada de atenção, a advertência oportuna dava-lhes a dimensão do que iria ocorrer, porque a confiança e o respeito humano haviam cedido lugar à desconfiança e à rapina. Fazia-se necessário apresentarem-se desarmados, de modo a conseguirem ser amados. Que conselhos maravilhosos! Logo vieram as recomendações graves, quando Jesus falou: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Desde que estariam a serviço, aí a professora Amélia, desde que estariam a serviço da renúncia e da abnegação, não lhes seria lícito conduzir objetos desnecessários, valores que despertam cobiça e agressão dos assaltantes.
despojados seriam iguais aos visitados, confundindo-se com eles, sem os destaques que chamam a atenção e criam antipatias. Depois disso, Jesus prosseguiu: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz esteja nesta casa. Que conselho que dá aos oradores quando começarem a falar nas casas espíritas? Dizei primeiro, ou seja, depois do vocativo, dizer primeiro: meus queridos e amados irmãos, ilustres convidados, que a paz esteja nesta casa. Dizer isso primeiro, depois do vocativo. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, a paz voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Estava mantida, continua a professora Amélia agora, estava mantida a ética do comportamento social, o respeito às ocorrências com simplicidade, sem exigências nem extravagâncias. Eles seriam aceitos ou não pela maneira de se comportarem. Agora, eram as providências iniciais em favor dos que os receberiam. E aí Jesus fala: e curai os enfermos que houver na casa, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que de vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, avisando, como você disse, está chegado, mas vocês não estão interessados em querer saber. Ela aí fala: a psicologia de Jesus era toda centrada no amor, nada de violência, nada de imposição dos seus ensinamentos. Da mesma forma, nenhuma submissão ao mundo perverso e às suas determinações. A independência moral fazia parte do seu programa, porque somente aqueles que são livres podem comentar a bênção da liberdade. Coisa linda, linda, linda. Seguindo as circunstâncias, ela continua: Jesus passou a explicar os perigos que as cidades e pessoas que desprezassem o convite, optando pela ilusão que às vezes sobrepõe-se à realidade. E aí ela vai caminhando para o encerramento dizendo: as pequenas pérolas. Ela fala assim com referência às cidades que vinham pontilhando as margens do lago de Genezaré. Então ela cita como pérolas algumas dessas cidades. As pequenas pérolas, às margens do mar da Galileia, identificadas como Corazim, Betsaida, estavam recebendo o anúncio do mundo melhor, mas também Cafarnaum, Magdala e Dalmanuta seriam bafejadas pela notícia revolucionária. Também a cidade de Tiro, Sidom e outras distantes, igualmente Jericó, seriam convidadas ao banquete, com a opção de o aceitarem ou não. Logo depois, as referências finais de Jesus: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Partiram os mensageiros e visitaram os recantos da região assinalada e de outras, vivendo o ensinamento que transmitiam, amparando-se reciprocamente. Por isso os mandara de 2 a 2, para que a solidão não se transformasse em desespero em cada coração. Ver o líder treinando, preparando os seus futuros liderados. Transcorreram os dias justos e propostos, quando eles retornaram
em inusitado júbilo. O verdadeiro, aqui a professora Amélia diz, o verdadeiro regozijo, a verdadeira alegria não se deve apoiar nas vitórias sobre os outros, sejam espíritos ou criaturas, mas devem se apoiar na superação das próprias imperfeições, na consciência íntegra decorrente do dever nobremente cumprido. Jesus os mandou 2 a 2 para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. E aí ele diz, ela coloca aqui a frase de Jesus: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Viram aqui como ela fala? Ela coloca de propósito a última frase de Jesus. Alegrai-vos, Jesus os mandou 2 a 2 para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. E aí a última frase é a frase de Jesus que encerra o capítulo. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mas que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, é tanta bênção, tantas orientações, que vale a pena nós pararmos, refletirmos em cada capítulo, observar, analisar, ver com cuidado, porque são informações maravilhosas. E a professora Amélia Rodrigues tem uma linguagem suave, leve, maravilhosa, tocando os corações, abrindo a nossa consciência para um entendimento mais fácil. Ela nos fala com uma descrição tão tranquila, narração tão bela, que nos faz transportar em pensamento para lá, como se estivéssemos em frente a Jesus, ouvindo as suas recomendações tão úteis e necessárias para os dias de hoje, os dias odiernos em que nós estamos vivendo. Esta é a lição maravilhosa, a lição deste amor coagulado de Deus, como diz a professora e Joana de Anjos. Você pensaram que eu ia dizer Amélia? Não, porque eu sempre digo, a nossa querida professora Amélia Rodrigues, a nossa veneranda benfeitora Joana de Anjos, mas Joana de Anjos, a veneranda benfeitora, também através dos seus livros, é como uma mãe amorosa, é como uma professora querida que nos ensina coisas maravilhosas. A professora Amélia Rodrigues nos ensina também, mas no seu jeito poético, descrevendo, nos alcançando o coração para mostrar as nuances que envolviam Jesus naqueles momentos das atividades que ele realizava, a preparação, todos os obstáculos, reuniu, como ele treinou, o verdadeiro líder. Se fosse no moderno hoje, não, ele está atualizado, não, nós é que estamos atualizados fazendo o que Jesus fazia, mostrando, treinando, para quando ele fosse, já estivesse preparado a sua chegada. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero agradecer em nome de vocês a Jesus por essa oportunidade de utilizarmos os recursos da internet para fazer uma semeadura de luz através do pensamento maravilhoso da professora Amélia Rodrigues, pedindo a Jesus que essas sementes caiam no coração de vocês e que caiam em corações adubados pela fé, pela esperança, pelo amor e que se multipliquem, principalmente no lar de vocês, através do culto do Evangelho de Jesus, irradiando, atraindo os espíritos amigos, irradiando esse amor em todas as dependências de seus lares, para cair também nos corações de todos os seus entes queridos, divulgando assim a mensagem de Jesus de forma segura, envolvida de amor e paz. Que o Senhor continue nos abençoando a todos, marcando com luz luminosa as suas pegadas, para que jamais nos afastemos da missão que ele abraçou, que a missão seja a nossa também, de colaborar com Jesus para transformar o mundo melhor. Que ele nos abençoe, nos ampare e prossiga na sua caminhada, ensinando-nos, ajudando-nos, através das lições da professora Amélia Rodrigues. E eu finalizo enviando para vocês o meu abraço paternal e amoroso, rogando para todos muita paz, muita luz e muito amor. Que assim seja. Deus os abençoe, meus queridos irmãos.